Olá, colegas. Então, eu quero trabalhar aqui um exercício da unidade 4 do nosso livro de CDI, Aplicações da Derivada. Então, eu escolhi esse exercício 3, que trata de um problema aí mais contextualizado. Um retângulo tem a sua base no eixo x e os seus dois vértices superiores na parábola, y igual a 12 menos x ao quadrado. Aí ele pede para você descobrir qual é a maior área que esse retângulo pode ter e as medidas do retângulo. Então, a primeira coisa que você deve lembrar antes de começar a tentar entender essa resolução aqui, que você deve enxergar, é um esboço da situação. Então, para fazer o esboço, você tem que saber como que é o comportamento dessa parábola. Essa parábola ela vai ter o seu vértice em cima do eixo y, com a concavidade para baixo. Por que eu sei que o vértice está em cima do eixo y? Porque ela é da forma incompleta. Uma parábola, uma função do segundo grau, uma função quadrática, que é tudo a mesma coisa, ela vai ser da forma completa quando ela tiver um termo com x ao quadrado, um termo só com x, no caso seria elevado a 1, e um termo independente. Aqui nós temos o termo em x ao quadrado e nós temos o termo independente, mas nós não temos esse termo aqui. Sempre quando esse termo falta, nós vamos ter uma parábola com o vértice exatamente em cima do eixo y. Tá? Então eu já sei isso. Por quê? Porque se você for ver lá do ensino médio, existe uma formulazinha para calcular o x do vértice da parábola. Vértice, para quem não está lembrando, é esse pontinho aqui, onde ela muda o sentido. Ela está subindo, começa a descer, ou ela está descendo, começa a subir. Esse ponto é o vértice da parábola. Então tem uma formulazinha lá que a gente estuda no ensino médio. Menos b sobre 2a. Esse a e esse b são daqui, ó, da forma geral da função quadrática. Então, se o b não existe, ele é zero. E se eu tenho zero aqui no numerador da fração, a divisão vai dar zero. E se o x dá zero, quer dizer o quê? Que ele vai estar exatamente no eixo y, tá? O vértice vai estar no eixo y. Por quê? Porque não há deslocamento para os lados, o x é zero. Sabendo disso, tenho que saber também que ela está voltada para baixo. Como que eu sei? Simplesmente olhando o sinal do termo em x ao quadrado. Se o sinal do termo em x ao quadrado for positivo, ela vai estar virada para cima. Se o sinal do termo em x ao quadrado for negativo, ela vai estar virada para baixo. Então eu já sei que essa parábola ela tem esse jeitão aqui, ó. O vértice está aqui no eixo y e ela está virada para baixo. E aí assim ele fala que a base ela está no eixo x. Então o que vai acontecer? A base desse nosso retângulo está aqui em cima do eixo x, em algum lugar. E os seus vértices superiores, ou seja, obviamente se a base está aqui, superior está na parte de cima do eixo x. Não vai estar, esse exercício não considera na parte de baixo. Então, uma possibilidade é essa, né, que nós temos. Outra possibilidade seria esse retângulo aqui, ó, por exemplo. Então, por isso que ele fala em qual que é a maior área, né? Porque a área não vai ser sempre igual, ela vai variar dependendo de onde estão os vértices superiores. Então, eu fiz aqui no GeoGebra o desenho para você entender melhor, de uma forma mais bem explicada aí. Então, veja, aqui está a nossa parábola, y igual a 12 menos x ao quadrado, e aqui o nosso retângulo, base no eixo x, e os vértices superiores na parábola. Se eu deslocar aqui esse ponto, olha o que vai acontecendo, né? Vai mudando a área. Então, aqui eu tenho o cálculo da área que o software me fornece. Então, nesse caso, ela está dando 28,97. Olha o que acontece se eu subo os vértices superiores. Ela vai diminuindo a área. Se eu descer, ó, 26,92, 21, ó, está diminuindo também. Ou seja, tem um ponto, uma localização aqui, um valor de y dessa altura,
Y no caso vai ser a nossa parábola, que ele vai dar uma área máxima, que é aqui, ó, 32. A gente vai ver na resolução do exercício isso, ó. Aqui a área dá 32. Se eu puxar o vértice superior para cima, começa a diminuir. Se eu puxar para baixo, começa a diminuir. Essa é a área máxima. Então a gente vai ver na resolução do exercício que as dimensões vão ser, ó, 1 unidade, 2, 3, 4 unidades por 8 unidades aqui. Então vai ser 4 vezes 8, 32. Então as dimensões são 4 por 8 e a área máxima é 32. Ó, se eu puxar aqui, já diminuiu, ó. Tá? Se eu mexer um pouquinho, ela diminui, tanto para cima quanto para baixo. Então, o primeiro passo é você entender isso. Tá? Aí, como que o autor do livro fez a resolução? Ele pegou esse retângulo aqui, ó, e para não ter que trabalhar com o valor negativo de x, ele pensou apenas na metade do retângulo. Tá? Então, imagine esse retângulo e eu divido ele ao meio aqui pelo eixo y. Então, eu vou ter à direita um retângulo de medida da base igual a x, e à esquerda eu vou ter outro retângulo de base x. Então ele trabalhou com um desses retângulos apenas, tá? Nossa, como que eu vou imaginar tudo isso? Tem que fazer um monte de exercício, estudar bastante para poder enxergar. Essa é a nossa realidade no CDI. Bom, então assim, né? Sabendo de tudo isso, o que aconteceu? Ele pegou e, usando a equação da parábola e usando a área do retângulo, que é a base vezes a altura, x vezes y, né? Então essa medida x vezes y, então eu não coloco valor para o x e nem para o y, eu chamo, deixo as variáveis, né, porque você observa claramente que essas medidas variam aqui. E aí ele substituiu. Então ele deixou tudo, né? Ele deixou a área em função de x apenas, tá? Então, por isso que ele substituiu. O que ele fez? No lugar desse y aqui, ó, ele colocou a equação da parábola, tá? No lugar desse y. E aí ficou x que multiplica 12 menos x ao quadrado. Por que tem que fazer isso? Para você ter uma função com uma única variável e poder derivar. Por que derivar? Por que deixou a função área? Porque eu quero trabalhar com a área. O nosso problema é a área. Por que derivar? Porque quando eu derivo, eu descubro, né, os pontos de máximo ou de mínimo que nós vamos ter. Nesse caso, né, fazendo a derivada, a primeira derivada de 12x é 12, tá? Só lembrando aqui, é 12x elevado a 1, então a regrinha da derivada 1 menos 1, 0, e joga 1 para frente. Então fica 12 vezes 1, 12, x elevado a 0, 1. Por que 3x ao quadrado? Joga o 3 para frente e diminui uma unidade do expoente. É a regra da derivada. Então o que menos se usa aqui, na verdade, é a coisa mais fácil de fazer aqui é calcular a derivada. O difícil é interpretar o problema. Tá, e aí eu tenho que saber dessa teoria vista na unidade 4. Que quando eu igualo a derivada a zero e resolvo a equação que surge, que foi isso que o professor fez aqui, ó. Ele isolou, né, no caso, x ao quadrado e descobriu que o x ele pode ser mais ou menos 2. Eu descubro o valor de x, onde a minha derivada vai ter valor máximo. Nesse caso é máximo, porque aqui, né, nós temos o coeficiente aqui negativo. Então é um ponto de máximo dessa derivada. Tá? Então, e o valor negativo que você achou para o x? Joga fora porque estamos trabalhando com medida. Não faz sentido aqui pensar em uma medida negativa. Tá? Então, por isso é que o x deu 2. Então, o que é esse x2? É onde ele vai me dar a área máxima da metade do retângulo, que é o meu problema. E aí, para descobrir, então, a área do retângulo, o que ele faz? Ele pega e substitui na fórmula da área que nós tínhamos lá no comecinho. Ó. A
área é do x, é 12x menos x ao cubo. Então, ele substituiu aqui, ó. 12x, 12 vezes 2, porque eu concluí que o x é 2 para a área máxima, menos 2 ao cubo. 24 menos 8, né? 2 ao cubo não é 6. 24 menos 8, 16. O que é esse 16? Lá na nossa figura, né, 16 vai ser a metade do nosso retângulo, a área da metade. Então, eu tenho que dobrar, porque eu tenho, na minha situação problema, eu tenho 2 desses retângulos. Ou seja, ele somou 16 mais 16, que deu 32. Como que ele descobriu as dimensões? Então, ele foi lá na equação 1, que é a equação da parábola, que tem lá no comecinho, lá no enunciado, 12 menos x ao quadrado. E se para x2 a minha área é máxima, o que ele fez? Ele substituiu aqui o x por 2, para descobrir quem vai ser o y quando a área é máxima. E o y deu 8. Tá? Aí as dimensões vão ser 2 e 8? Não, vão ser 4 e 8. Por quê? Porque desde o início o autor ele considerou apenas a metade. Daria para resolver o problema considerando a base completa? Sim, só que envolveria módulo e ficaria mais complexo. Então, esse é um probleminha aí, né, de aplicação de derivada que tem no nosso livro. Beleza? Um abraço, espero ter ajudado.